É. Caralho, tem esses caras, né, mano? Filmado na Islândia. Então. Ou era Islândia, ou era Turquia. Ah, então os caras falam que essas imagens aí de Marte agora é feita ali num deserto. Na lá Zona nos- Leste. É, uns bagulho assim, ó. Deve ser aqui do lado, né? Aquela que o Igor é responsável pelo pouso na Lua. Mas não, ligando com o assunto que a gente começou, é isso que essa nova era tecnológica de todo mundo poder dar opinião, se expressar e se posicionar, causa essas ideias que não tem pé nem cabeça ganhando tração muito forte. Mas tem um lado bom, que é, acho que certos paradigmas que eram já impostos na sociedade estão começando a ser discutidos, entendeu? Por exemplo, o impacto dessas grandes instituições globais, a OMS, por exemplo. Eu acho que a gente, por estar nesse mundo onde está todo mundo se falando, esse poder que eles tinham, essa referência de ser eu sou a Organização Mundial da Saúde, eu controlo a saúde no mundo. Esse negócio esse espantalho foi aparecendo na minha visão. Porque com a internet, a tecnologia, a gente viu que nem a OMS no começo sabia lidar com a parada. Eles falaram que tinha que usar máscara, aí depois eles falaram que máscara não funcionava. Aí depois voltaram atrás e falaram que máscara funcionava. Entendeu? Aí falaram que tinha que fazer de um jeito, aí falaram que tinha que fazer do outro. Entendeu? Aí você falou, porra, os caras são os caras que eram pra ser a referência máxima de saúde no mundo, e eles aqui na internet estão passando de palhaços, pô. O problema é que assim, não. Primeiro essa coisa da máscara, especificamente, da gripe espanhola já se discutiu máscara. Então, o fato é que a gente normalmente não aprende muito coisa com a história. O próprio Hegel, aquele filósofo do final do 18, começo do 19, que criou a história da dialética lá, ele dizia, assim, uma das coisas que a gente aprende com a história é que a gente não aprende nada com a história. Então, esse caso específico de máscara, quando você pega qualquer material de jornal da época, ou livros que foram escritos sobre a gripe espanhola há 102 anos, você tem lá essa discussão, lockdown, não lockdown, usa máscara, não usa máscara, fecha isso, abre aquilo. Entendi. Quer dizer, isso já rolava há 102 anos atrás. Existia comércio naquela época. Assim como nas outras em eventos de peste se usava máscara. Você tinha máscaras na época que se usava. Então esse é um tema que já circula na história das pestes. Agora, sobre essa coisa do critério que você fala, Monark, é uma coisa interessante e bastante séria, que é o seguinte. Na verdade, a gente vai num processo de crítica dos paradigmas, que nem você falou, no caso da OMS é o paradigma institucional, né? A gente vai nessa crítica, só que a gente não vai ter nada para pôr no lugar. Certo? A gente não tem nada para pôr no lugar. Porque o que acontece é quando a gente começa a relativizar tudo, que é uma coisa que na filosofia começou a rolar uns 2.500 anos atrás, a Grécia, né? Foi quem inventou esse negócio de relativizar as coisas. Foi mais ou menos quando começou toda essa história de filosofia. Mais ou menos, né? Mais uns 2.500 anos atrás, que começou a questionar, eles não usavam a expressão relativizar, mas essa coisa de dizer que a verdade depende do ponto de vista de cada um, a democracia era corrupta em Atenas, tinha gente que fazia conspiração, roubava no voto, tinha fraude, toda essa conversa que a gente tem hoje, há 2.500 anos atrás, já aparecia em Atenas, né? Mas o que significa é que, de fato, existe um problema, porque parece que tudo que a gente consegue construir historicamente, socialmente, são convenções. E aí, quando a gente começa a questionar as convenções, o questionamento não para. Não para, entende? Assim, a OMS cai por terra, eu entendo o que você fala, apesar de que a ciência continua dependendo de um certo grau de institucionalização. Senão a gente não consegue fazer coisa nenhuma. Mas é que a OMS é uma instituição global. Ou seja, ela é uma lógica de centralização de poder. Política. Super política. Super política. Inclusive. E eu acho que poderiam existir, sei lá, 20 OMS, tá ligado? 20 referências em saúde. E aí cada uma com o seu valor institucional. Eu tenho medo, eu fico com o pé atrás, eu acho que é uma pegadinha política esses órgãos institucionais globais, entendeu? Tipo ONU, OMS, esse negócio que ninguém controla e o mundo inteiro controla. Tipo, eu não acho que essas são instituições democráticas, entendeu? Eu não acho que elas realmente estão pensando no mundo pro melhor do mundo. Eu vejo elas como instituições que foram totalmente sequestradas por poderes muito maiores do que os nossos, e elas seguem a cartilha
da convenção dos poderosos, entendeu? Eles não seguem um rigor de, tipo, prezar pela humanidade, o certo é o certo e a gente tem... Não, porque... E o que prova isso? As atitudes dele. Tipo, se você tem esse rigor pela humanidade, você não é um órgão corrompido, você não fica, tipo... Você não se põe como órgão de sabedoria de todos e fala que não é pra usar máscara, sendo que a convenção de 100 anos atrás é que tinha que usar máscara, tá ligado? Na verdade, é que a gente não sabe o que é certo exatamente, né? Não Que eu sabe. parto de outro pressuposto. Eu acho que a humanidade sempre é corrupta e a gente não sabe com certeza o que é certo. A gente tem alguns momentos que é claro que é certo e há alguns momentos em certos grupos que parece que é o certo. Esses órgãos multilaterais, tipo ONU, Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, UNICEF, esse barato todo a partir da ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma tentativa, porque você teve uma Europa que se matou. Se a gente vou fazer uma conta assim, grosseira, mas nem por isso falsa, a Europa começou, sem levar a Idade Média em jogo, porque aí a gente vai bem longe, mas assim, dos final do século XVIII para cá, a Europa ficou se matando até 45. E também se matou nos Balcãs nos anos 90, né? Mas assim, então a Europa entrou, e com o surgimento da Revolução Industrial, ao longo do 19, se matou muito. Muita violência que acabou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com a gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial. Então, esses órgãos multilaterais, eles têm o objetivo de meio que institucionalizar conflitos. A política é sempre ruim, mas sem ela é pior. Então, eu entendo o que você fala. Então, seria melhor, por exemplo, ter órgãos locais. O problema é como partir da ideia para a realização das coisas. Na vida real, é tudo sempre pior do que tem na ideia. Tipo, pensar em favor da humanidade. Isso não é muito claro. Sim, com certeza. No plano da ideia, é claro. Claro, Mas no plano da realização não é muito claro. Você teria que ser Deus, né? Pra saber realmente o caminho certo pra humanidade. É né? o que o Descartes fala. Só Deus não precisa de método. Por isso que... É isso aí. Exatamente. Por isso que eu acho perigoso você se colocar num patamar de Deus. Num patamar de eu sou a OMS. Eu entendo pro mundo as diretrizes que devem ser feitas. Portanto, todo mundo do mundo inteiro saiba que você tem que seguir o que eu tô falando. E se você não seguir, vai ter repercussões políticas internacionais. A OMS ela tem várias ingerências em vários países. E, pô, se você vai afetar a soberania de um país, você tem que ter muito bem embasado. Você não pode chegar e falar que a máscara não funciona, tá ligado? Sim. Acaba totalmente aquela imagem, aquela ilusão que a população tinha, pelo menos eu tinha, que eles eram caras supracompetentes, ultracompetentes. Porque uma cagada dessa não se comete, igual o Bolsonaro não comprar vacina. Então, bem-vindo ao grupo. Dos que sabem que nem os supercompetentes, tecnicamente, são tão supercompetentes. Né? Que tem uma dimensão meio circense. Né? Assim, você só tem que tomar cuidado, porque esse raciocínio pode te levar facilmente ao niilismo. Sim. A não acreditar mais em porra nenhuma, sabe? Porque o nosso sistema de crença, eles são muito frágeis. São muito frágeis. E a humanidade sempre precisa de alguns mecanismos de reparo, de contenção. Por exemplo, a OMS, ela aceitou a Coronavac, sei lá, 2 semanas atrás. Na medida que ela aceita a Coronavac, significa que quem tomou a Coronavac pode ir para a Europa. Porque agora a Europa, os países do Mediterrâneo estão preocupados com o turismo de verão. Então, não tinham aceitado a Coronavac. Por quê? Porque, inclusive, tem lá todas as brigas ao redor de vacinas, né? Aquela história que a humanidade ia distribuir vacina para todo mundo ia se dar as mãos. Basta olhar na história. Período de pandemia é pior. As pessoas ficam mais cruéis. Egoístas. Pensa agora, a gente conversava há pouco, pensa agora no Dia dos Namorados. O restaurante fecha às 9, sábado. Então, você tem um período curto para ir jantar. E o povo quer ir jantar no Dia dos Namorados, senão a namorada vai ficar brava. O que acontece? Os restaurantes põem o menu em 500 pau, 600 pau. Por quê? Porque tem a pandemia, tem menos serviço, tem menos acesso. Você vai ir, não importa o quê. Quando você espreme a humanidade, normalmente sai merda. E essa vacina não foi uma puta espremida? Porque todo mundo foi obrigado a comprar a vacina, né? Você deu um poder, a partir do momento que a pandemia surgiu, você deu um poder para essas grandes farmacêuticas incrível.
Incrível. Porque as vacinas é uma experiência que tem funcionado, né? Sim, sim. Não, eu acho que tem que ter vacina. Não sou contra as vacinas. Eu sei. Eu só acho que, tipo, sabendo que a gente tá numa situação comercial onde a demanda vai ser universal e a gente tem poucas pessoas que têm a capacidade de dar essa oferta, a gente consegue imaginar que vai ocorrer um mercado de monopólio ali. E para isso, eu acho que os governos, eles tinham que, sabendo que isso ia acontecer, preparar medidas para mitigar isso, né? Mas os governo e mercado estão intimamente associados, que nem nós. Nós também estamos metidos com o mercado. É que normalmente quando está no nosso locus ali, no nosso universo, a gente não vê tão claro. A gente vê que tem que pagar boleto. Mas quando você sai, todo mundo tem que pagar boleto, inclusive os governos e as empresas, tem que vender para ter emprego. Ciência custa caro pra caralho. E nesse caso de vacinas hoje, tal, a gente tem aí no horizonte uma competição em saúde entre tecnologias chinesas e tecnologias americanas e europeias. E saúde é um grande mercado, todo mundo quer viver mais. Ficar mais bonito, ter filho mais bonito, ter um só, dois, mas mais bonito, mais saudável. É um puta mercado, medicina. Sim, com certeza. Muito sangue ainda vai rolar por causa disso. Bom, Caralho. se a gente olhar pro lado positivo, muito sangue deixou de rolar também, né? Aonde? E No vacina Brasil? evita que mais gente morra, né? Sim. Se Bolsonaro, aquela besta, tivesse comprado vacina, Uma besta quadrada. certo? Se ele tivesse comprado vacina, não ficasse cuspindo na cara dos outros, xingando, falando merda, ele podia, aliás, continuar xingando e falando merda, mas se tivesse comprado vacina, a gente percebia que ele ficava falando merda no quartinho dele, batendo a cabeça na parede, mas tinha vacina. Porque tem coisas que, se você questionar, tipo a Terra é plana, você fudeu, né? Então você pode acreditar em Elvis, mas compra a porra da vacina, né? Tem que, né? Concordo pra caralho. Você Acho até que pode exatamente brincar de isso. acreditar em Elvis, mas se comprar a vacina, tudo bem. Tudo bem. Você pode acreditar em Terra plana, mas se tu não pagar o Visa, fudeu, né? Você não usa mais o Visa, né? E o pior que isso, o Visa ainda vem e te fode. Então tu fica... Então, você tem fica razão. com o nome sujo. Você tem razão, você tem razão. Esse lance de não comprar vacina realmente extrapola todos os limites da burrice. Por falar nisso, esse lance de burrice, de não aceitação de governante, tu viu o tapão na cara que o Macron tomou, cara? Qual deles? O deles? Ele levou outro tapa na cara? O que aconteceu? Não. Cara, não, ele tava num... Não era figurado, era literal. É. Ele Ah, levou literal? um tapa na cara. Ele tava... Ele foi falar com Foi os aí, caras que Serginho, procura aí suposto... Macron levando tapa na Levando cara. tapa na cara. Foi recentemente, semana passada. O cara foi falar com pessoas que supostamente eram apoiadores dele. E aí no meio tinha... Logo de cara, assim, na primeira fila tinha um cara com a máscara, não sei o quê. Aí o Macron veio, falou com não sei quem, não sei o quê. Aí o cara botou a mão assim pra fora da grade e tal. Pau! Mó tapão na cara dele, cara. Aí vieram os seguranças, agarraram, mas ele já tinha tomado tapa na cara já. O Macron tá coitado, né? Olha lá, ó. Volta. Mas um tapinha na cara é suave, né? Se fosse um tiro era pior, né? Isso é uma coisa que eu gosto da França. Os caras lá cagam pros governantes assim, de um jeito muito da hora, mano. Não é à toa que eles cortaram a cabeça do rei, né? Não, o Macron... Essa coisa é grave, né? O Macron, se eu não me engano, ele tá com 30% de aprovação só, dá tipo o Bolsonaro mesmo. Entendi. Mas você veja, quando ele ganhou a eleição, ele era uma esperança, né? Encontrar o Macron nos outros países, porque é um cara meio de centro, olha para o mercado, mas ao mesmo tempo quer defender certos direitos. É um sujeito que surgiu, não tinha um partido político, era um movimento nas redes, é um cara jovem, que tem uma mulher mais velha, que foi professora dele, alguém podia ter acusado ela de pedofilia na Inclusive, época é bem e tal. esquisita essa história aí. Então, mas é casado com uma mulher muito mais velha. E se fosse um cara com uma mina muito mais nova, a mina era vagabunda e ele era Mas é que ela filha era da puta. professora Então, dele, professora né? dele, né? É foda, né, cara? É aquela professora gostosa que você acha o tesão e você acaba casando com ela, de Sim, repente. loucura. Mas assim, quando ele surgiu, ele era uma onda, né? Porque ele era esperança, uma nova França. E agora tá fudido. Todo mundo que sobe ao poder se fode. É só E uma hoje questão é de cada tempo. vez mais difícil, né? Por causa da pressão, que inclusive vem das redes.
As pessoas falam e se organizam para dar um tapa na cara, depois some. Mas isso gera pressão, né? É outro jogo, né, político que eles estão tendo que lidar. Eu não queria pra política, mano. Nunca me candidataria. Eu já tive no passado esse pensamento de me candidatar. Ah, foi? Já, mas aí eu não passo. Aí eu falei, mano, porque eu queria mudar eu queria que mudasse. Eu não gosto das coisas como elas estão. Mas não vale a pena, tá ligado? Eu fico pensando que eu vou entrar lá, eu não vou fazer nada e eu vou sofrer pra caralho, tá ligado? Vou ser atacado injustamente, de formas maquiavélicas de todos os lados. É melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui, É. ganhando o meu, conversando com pessoas foda. A gente melhor fala ficar, umas né? merda aí, de vez em quando tem uns impactos aí na sociedade e tal, mas é melhor assim, né? Você vai pra casa e dorme, né? quer dorme dizer- tranquilo. Quer dizer, ele não, porque... dorme? Eu tenho Mas um problema sério pra dormir, mas isso é um problema meu. Você tem insônia? Tenho, cara. Eu só durmo quando tá de manhã, mó merda. Mas não é ele que acorda meio-dia? Você também acorda Eu também, meio-dia? cara. Eu acordo meio-dia e meio-dia é quando eu acordo cedo. Cara, nem Mas- sabia que ia ter flow hoje. Mas sabia sim. Você não sabia que tinha flow hoje? Sabia, É isso? sabia. Eu ouvi dizer que você não sabia. Foi Deus que disse? Eu ouvi dizer por aí. Eu sabia que tinha. Mas, assim, eu vou... Geralmente, eu deito na cama e eu tô com sono e eu tô cansado, mas eu não consigo apagar até umas 5 horas da manhã. É uma merda isso. Você fica fazendo o quê? Eu fico pirando por que eu não tô conseguindo dormir. Todo dia acontece isso e você continua pirando porque não consegue dormir? Não chegou numa resposta? Cara, eu ainda não sei. Você sabe sim. Eu- Você total sabe. Você não faz exercício físico, você não gasta sua energia, você come à noite, você toma 20 litros de café por dia. Claro que você sabe a resposta. Você só não quer ter o trabalho de corrigir. É, isso foi um tapa na cara. É, né, cara? Caralho. Vamos Minha chamar ele de mãe tá Macron falando hoje. Macron. Isso foi um tapa na cara. Minha mãe tá me dando esporro aqui, cara. Pô, já levou de duas mãezonas bombadas, já levou uns porrão. Mas então, Não segunda-feira aprendeu. nós vamos começar a mudar essa Segunda-feira porra. nós vamos lá. De novo? Talvez essa Por que seja... segunda-feira? Porque é quando a gente vai lá na academia do Renato Cariani e do Balestrin. Que são uns caras muito gigantescos. Que Mas vocês fizeram vão lá aqui. trabalhar, fazer Não, nós vamos flor? lá. Malhar. A gente Vai lá vai malhar. lá começar o processo pra ficar transão. E vocês estão indo segundas-feiras lá há quanto tempo? Não. Vamos começar. Vamos começar. Eu acho que vai dar errado isso. Ó, mas se der errado, aí fudeu. Porque lá é simplesmente a melhor estrutura pra fitness do Brasil, tá ligado? Se der errado, aí eu vou lá operar a o gente não estômago, foda-se. conseguir, a gente não tem solução. Mas eles patrocinam vocês, é isso? Não, eles são amigos nossos. São pô. amigos seus, sei. Mas é uns caras foda, tipo, os caras vão. O Balestrin vai competir aí no Mr. Olímpia lá Sim, no Classic. É, né? o O que é Cariani aquilo que ganhou, o o Arnold. Schwarzenegger fez no É. Não, os caras são top do mundo. Top do mundo. passado? E aqui na Zona Leste? Não, Não, eles é são lá de em São Caetano. São Caetano? É. E aí tem uma academia Eu lá acho que grandona. vai fracassar o projeto. Cara, Vamos eu também combinar, acho. Tipo assim, o Flow daqui um ano já fudeu esse projeto, entendeu? Cara, eu acho que você tem uma chance muito grande de estar certo. Até porque todos os outros projetos não deram certo. Eu imagino, né? Então, Pois é. Mas, pô, eu tive uma época que eu era bem ativo, assim, fisicamente. Eu andava de bicicleta 20 km por dia, todo dia. Que era o meu meio de transporte, tá ligado? E aí... que deu errado. Isso aí tá falando Eu de parei 20 de ter anos que ir no atrás. lugar. Foi isso que mudou. Foi isso que mudou. Mas é verdade, às vezes acontece isso mesmo. Eu tinha uma rotina saudável por necessidade mesmo. Hoje tu sobe nem no monociclo, né? Tu vem mais agora. É tu que vem aí, de né, Uber. eu fui andar bêbado 2 horas da manhã, caía 50 por hora de bunda no chão, saí deslizando no meio da rua. Aí o monociclo foi capotando, quebrando Se machucou? Só a bunda ficou um pouco dolorida. Nada Mas só demais, isso. nada diferente. Eu tava não. de capacete. Ele leva a surra normalmente na rua, Nada que eu não esteja acostumado. vivendo e aprendendo, né? Mas o monociclo foi pro espaço. Mas É, você tá já em não conserto. tentou tomar remédio, porra? Cara, eu já tomei Zolpidem. Só que aí tem uma hora que ele para de fazer efeito. Aí você parou de dormir de novo. É. Toma o Assimilou. Zolpidem e aí o efeito que eu tinha era ficar chapadão, porque ele chapa, né? Então. Mas não dormia. E assim, sua né? mulher não fica puta com você? Ela não botou você pra fora de casa ainda? Cara, pra fora de casa não, mas ela fica puta porque. Atrapalha ela, né? É. Imagina o cara sem dormir do lado.
Se virando na cama. Não, aí que tá, É uma santa. Quando tá muito ruim assim, daí eu Olha, é desço. mesmo, viu? Eu É desço. uma santa mesmo. É uma santa. Eu desço pra não encher o saco, daí ela dorme lá, eu durmo no sofá, ou eu deito no sofá. Pra não encher o saco também. Porque Aí você não vê coisa no computador, na televisão, no quando eu iPad? desço. Não, pior que assim. Ó, eu deito na cama, daí eu pego o celular. Aí eu tenho o vício de entrar no AliExpress. Pra ficar olhando. Nem Os compro vícios do nada. cara. Eu nem compro nada, eu fico só olhando. Aí eu entro no AliExpress, vejo qual é, não sei o quê. Daqui a pouco eu boto o celular embaixo do travesseiro. E aí eu vou tentar dormir. Aí eu começo a, caralho, não tô conseguindo dormir, por quê? Ah, porra, meu braço tá. Eu tô com o braço tenso, assim, apertado. Vou relaxar. Aí relaxa. Já tentou yoga? Cara, Yoga não. Ajudar, hein? Eu sou muito fã de yoga, cara. Eu acho que yoga é um exercício que é fundamental junto com um exercício físico mesmo, tá ligado? Porque você cair e ter a flexibilidade te ajuda muito, mano. Quando você for mais velho, da idade do Pondé, tô brincando. Ia lá. Mas eu faço yoga. Tu Quer faz dizer, agora yoga? eu tirei férias. Tirei férias com a minha professora de yoga. Você faz o quê? Hatha Yoga? Não, agora eu tava fazendo a Iyengar. A Yenga? É. Eu não conheço essa. Eu também não conhecia. Como que é Conhecia esse uns 3 Iyengar? anos. Tem umas surras no meio, umas fitas. Eu falo pra Sério? professora que o nome devia ser Kenga Yoga. Não a Iyengar. Mas assim, tem umas cadeiras, umas coisas meio power, assim. entendi. Mas eu fiz Hatha Yoga a maior parte da minha vida toda. Pode crer. Você já fez aquele hot yoga? Não gosto de calor. Não gosta? Dizem que é bom, porque o calor expande as Eu fibras sei as musculares, deixa explicações, você... mas eu acho ainda masoquista do mesmo jeito. Eu nasci no Recife, morei na Bahia, eu conheço Tá o calor. acostumado com o calor, Não né? acostumado com o calor, não Mas gosto. de onde veio esse negócio do yoga? É recente? Bom, 3 anos Não. Eu comecei a fazer... Não, tem uma longa história. Eu comecei a fazer em 81, 82, muitos anos Nossa, fazendo. muitos anos mesmo. Um Então amigo você é meu picão do yoga. me enchia o saco, porque ele acreditava nessas coisas, tipo... Budismo e tal. esses baratos aí. Ele me encheu o saco e eu fui e peguei o jeito, aprendi a meditar, ele largou e eu continuei. Ah, então você medita também. Ah, sim. Todo Eu dia? comecei a fazer yoga, eu peguei a yoga como hábito, principalmente por causa da meditação, porque eu sou preguiçoso. Né? Pode crer. Então não conduz era por causa do dois. exercício em si, entendeu? Mas é um exercício, né? É um exercício de alongamento. Sim, mas eu acho que fortalece a musculatura também, né? É muito bom. Você tem que ter umas posições que você tem que ficar parado em tensão, Sim, é. que são exercícios que você usa até na musculação, né? Aquela Equilíbrio. prancha, né? Tem que ficar com um pé só, sabe? Botar Consegue o outro abrir pé espacate? aqui em cima. No passado conseguia, mas agora mais não. Fui perdendo a paciência e a elasticidade. Mas eu tinha as articulações muito moles, muito fácil de fazer. Foi uma coisa que ajudou também. Ah, entendi. Esse Já tinha lance de yoga aí, ele é um exercício que comba o físico e o mental, é isso? O princípio é esse. Eu não entendo nada de filosofia hinduísta. Tá. Mas assim, nem nunca quis entender porque gosto da yoga enquanto tal. Quando você entende uma coisa, às vezes foge um pouco. Mas assim, o princípio é esse. É que Tu medita enquanto tu se alonga e o caralho. então o trabalho, o exercício físico vai preparando você para você poder entrar na vibração da meditação e frequentar o nada, digamos assim. Né? Esvaziar a cabeça, não pensar em nada. O Om. É isso aí. E você Isso mesmo. notou diferença na sua vida depois que começou com essa prática? Olha, como é uma prática que ao longo de quase 30 anos, sei lá, ao longo de 30 anos eu fiz várias vezes, parei, parei. Então eu já não consigo nem saber exatamente, porque essa é metade da minha vida fazendo isso. Então, é que nem análise, eu faço há tanto tempo que eu não sei se funciona. Entendi. Entendeu a analogia? Quer dizer, claro que funciona, mas a maior parte da minha vida eu tive isso. Você não lembra Então, como para que é? fazer uma diferença, é exatamente isso que eu estou dizendo. Não lembro. Então, sem dúvida nenhuma, tem gente que quando descobre que eu já fiz yoga há tantos anos, é por isso que você muitas vezes é bem-humorado. Eu não sou tão bem-humorado assim, mas você é tão bem-humorado, ou você está sempre feliz, também não estou sempre feliz. Mas às vezes tem gente que tem essa impressão.
Entendeu? Quando tu então põe aparece, na tu tá conta da sempre feliz. yoga. Pra mim, você parece um cara bem tranquilo, assim, bem Eu sou às vezes tranquilo. relax. Às vezes eu sou. O cara acabou de fumar um charuto inteiro ali, pô. Não tem como não Tá ficar tranquilão, pô. Pena Pô, que acabou. tinha Charuto. que ter trazido. Vai, tô falando com Deus. Vamos só pedir, vou pedir um charuto aqui no iFood. Pede aí, mas tem que ser cubano. Cubano, Tá. tá? Vou pedir 2 porque eu quero fumar também. Pede Você 3 que eu pede quero um, pô, não vou ficar de 3 fora. Coíba siglo 2 Tá, Coíba, ou calma aí. 3 Monte Cristo Monte 4. Tá. Boa. Caralho, o cara manja do charutão. Tu já foi pra Cuba, não? Não, nunca fui. Nunca foi. Tem vontade ou não? De vez em quando. Cara, eu descobri uma parada louca de Cuba. Você não pode ir de uma cidade pra outra sem permissão do Estado. Olha aí como é livre o comunismo. Que loucura, mano. Tá maluco, Eu não né? sabia disso, velho. Bizarro. Como é livre. Eu já pensei, na verdade eu cheguei a pensar em ir para Cuba no começo da pandemia. Antes da pandemia chegar, a gente estava planejando uma viagem para Cuba. Entendi. E aí veio a pandemia e fudeu. Naquele momento, de repente a gente ia ir para Cuba. Por que Agora, vocês estavam afim? sei lá, tava a fim de conhecer legal, comunismo, né? ver Pô. como é, como que funciona. E de repente fumar aquele charuto cubano de rua, sabe? Que Clássico os cubanos do clássico. fumam, porque esses charutos que a gente fuma aqui é muito caro para eles, né? Entendi. Muito caro. Então eles têm um cubano genérico. Entendi. Que eu já fumei algumas vezes. Como já é que é o chegou nome até a desse aí mim. que tu falou? Monte Cristo. Monte Cristo. E o modelo é Monte 4. Monte Cristo 4. A gente fala Monte 4. Boa. Tem vários montes? Tem Monte 3, Monte 5? Tem todo tipo. Entendi. Tem até Monte 5 que eu conheço, que é o menor. Os 5, os números é pela diferença do tipo de cigarro, não ao que tem dentro. Não, é o tamanho dele. Entendi, né? entendi. E tem algumas diferenças que é bitola. Entendi. Entendeu? E por que você gosta de charuto, cara? Bom, eu nunca gostei muito de cigarro, né? Nunca fumei algumas vezes, mas nunca pegou. Eu fumo cachimbo há muito tempo. E aí a minha mulher começou a fumar charuto. E aí, porque ela vai no candomblé e tal, e aí ela trazia uns charutos temperados com axé, não sei o que, umas coisas meio assim. E aí eu comecei a fumar charuto. E aí Pegou gosto. peguei gosto, já, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos, sei lá. Entendi. Interessante Mas isso, cara. cachimbo, eu comecei a fumar cachimbo no kibbutz, quando eu morava em Israel. Tu morou em Israel, né? Morei 2 vezes, a primeira vez no kibbutz. E aí eu comecei, levei um cachimbo, aí eu percebi que pegava bem, as meninas gostavam cachimbo é do da hora, cachimbo. você tem coleção de vai cachimbo? parecendo inteligente. Tu não precisa muito disso, né? Tudo bem. Mas eu tinha 20 anos, eu precisava, entendi. né? Mas assim, então, essa história de coleção, quem fuma cachimbo não é propriamente coleção. Você acaba tendo uma coleção, não porque você quer colecionar. É porque você precisa de muitos cachimbos, primeiro porque eles estragam ao longo do tempo, a madeira. Né? Cachimbo Um top, brasileiro, né? inclusive, não é bom. Estraga a madeira. O fumo de cachimbo brasileiro é muito bom. Não precisa comprar fumo importado. Mas cachimbo ainda precisa ser importado se você quer um bom cachimbo. Então você acaba tendo muito cachimbo, porque você fuma um hoje, tem que deixar ele descansar. Aí você fuma outro amanhã. O cachimbo tem que descansar pelo menos uns 3, 4 dias. Então você acaba tendo uma coleção. Aí você, meu tio tinha uma coleção de cachimbo. Meu pai tinha... Não é propriamente coleção. É o jeito que se fuma. É porque você precisa de muito cachimbo. Porque se você comprar um e começar a fumar, depois de um mês fudeu. Sim, imagino. Acabou o cachimbo. Estraga. Estragou E por todo, que o ele fumo fica descansa estragado. por quê? O que acontece? A madeira tem que descansar. Entendi. A madeira. Porque ela tá queimando, né? Ela não pode ficar queimando o tempo todo. Faz sentido. Mas aí agora imagino que... E você tem que limpar, tirar o grosso do fumo que acaba acumulando. Porque senão você acaba fumando fumo velho. Que fica dentro do canhão. Pode crer. Então você tem que ficar raspando. Então chega o momento que todo mundo joga o cachimbo fora. Pode crer. E aí você tem que ficar comprando cachimbo. Qual que é a vida útil de um cachimbo, Entendeu? assim, em média? Se você cuidar, deve ser muito mais longa. Uns 3, 4 anos. Tá, um filhão. tempão. Não, dura. Cachimbo bom, né? Aí você joga fora quando acaba? joga fora. Você não guarda, assim, Você não compra, tipo, tem aquela marca de cachimbo, os cachimbos com umas madeiras muito foda. Madeira de carvalho, de Paris. Não, isso é pra quem não fuma cachimbo. Pra cara que quer ostentar a coleção. Exatamente. Entendi. Tem a caixa de coíba em casa vazia. Pode pra crer. dizer que fuma charuto cubano, Pode entendeu? crer. Não. É assim, é que nem gente que não lê e acha que você tem um livro da sua vida, entendeu? Qual é o livro da sua vida? Quando você lê muito, não tem um livro da sua vida. Porque você lê o tempo todo.
Então, agora tem marcas de cachimbo que são muito boas, né? Se alguém pergunta assim, uma boa marca de cachimbo que você pode fumar e não é tão cara a importação, é Savinelli, Stonewall, Big Ben. Stonewall é dinamarquesa, Savinelli italiana e Big Ben inglesa. São excelentes marcas de cachimbo. Entendi. Que duram muito tempo, não estragam o gosto do fumo. Galera, quiser dar um presente pro Pondé, Entendeu? já sabe, né? É isso Cara, aí. eu acho muito louco, assim, essas conversas assim, com os caras que manjam um aspecto da vida que eu não faço ideia, tá ligado? O cara tá falando dos cachimbos. Falando grego, né? Cara, muito Não, tá legal. É. Quase grego, né? Pô, mas deixa eu te perguntar uma parada que ficou aqui na minha mente, que, pô, tu falou que a tua esposa curte um candomblé e tal, mas você, eu imagino que você não acredite tão profundamente nessas paradas. Como é que é assim, isso? quando a sua mulher acredita numa coisa, é bom você não pôr em dúvida. Deixa quieto. Sabe as palavras. Deixa quieto. Questiono Deus, questiono a porra toda, mas... A mulher Exu tá tu não tranquilo, questiona. irmão. É isso aí, Exu tá valendo. Deixa o Exu quieto. A pombagira sossegada, entendeu? Me dá esse charuto aqui, eu vou fumar. É isso aí, tá isso aí. É melhor não mexer, sabe essa coisa? Não creio nas brujas, pero que elas vai. É mais fácil acreditar na pombagira do que em Deus, cara. Por quê? Porque você fala com ela, ela aparece, Entendi. sabe? Quando sua mulher acredita... É mais fácil acreditar na pombagira que em Deus, porque a tua mulher acredita na pombagira. Exatamente isso. É mais fácil acreditar no que sua mulher acredita. Entendi. Faz o sentido. Porque aí você não tem problema em casa. Tá. Entendeu? Isso é Fica a dica pura aí. filosofia básica Tá. de sobrevivência. Tá. É uma dica. Filosofia de sobrevivência. Adorei essa. Mas puxando um pouco pro papo inicial, o que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Porque, querendo ou não, tá rolando um questionamento das instituições. Eu acho que a gente tá passando por isso. E aí, elas vão convalescer? Elas vão deixar de existir? Vão novas instituições sendo criadas com outras filosofias, com outros princípios? Não, primeiro, no caso da OMS, por exemplo, que você falou, essas instituições são novas, né? Se a gente pensar em termos de Igreja Católica, tem 2000 anos. Essa é uma instituição foda. Sim. Né? Não a OMS ou a ONU. Sim. A Igreja Católica é uma instituição foda. Mas ela mesmo caiu, tá em total descrença pouco. Não, mas ainda tem muito católico. Tem, com certeza. Católico pra cacete. Com certeza. Né? E assim, se você pensar, hoje ela é mais forte do que era 1800 anos atrás. Certo? Com certeza. Inclusive ela tem mais aparato hoje do que tinha. Às vezes a gente tem a impressão que Mas ela é um tinha poder antes... é um poder mais escondido, é um poder mais Mas acho que relativamente ela tinha mais poder antes. Não, é que assim, primeiro, no ano 1300, por exemplo, para você conseguir fazer uma coisa na Europa, onde está a sede da Igreja Católica, apesar que não começou lá, mas assim, propriamente o cristianismo, né? Mas assim, para a Igreja Católica fazer uma coisa acontecer, você não tinha penhora online, entendeu? Hoje o Estado é infinitamente mais poderoso do que era antes. Hoje um juiz tira sua grana com um clique. E se você quiser provar que estava errado, vai levar 5 anos. E você vai gastar um dinheiro do caralho para conseguir ver esse dinheiro de volta. Certo? Verdade. A Igreja Católica não tinha esse poder no ano 1300. Ninguém tinha. Não só a Igreja Católica. Então, às vezes, a gente tem uma imaginação que a Igreja Católica era muito poderosa na Idade Média, mas esse poder, ninguém tinha um poder como se tem hoje. Que você chega num lugar rápido. Compara com peste. A peste não viajava tão rápido como viajou o coronavírus. Porque não tinha avião. Como hoje você tem uma capacidade positiva de poder, como se fala, você vai lá e faz uma coisa acontecer, você vai lá e toma a terra de alguém, você vai lá e não deixa a pessoa entrar no lugar que não se tinha antes. A estrada, o cavalo, levava... Ninguém sabia quem era quem. Não se sabia que era o rei. Você não sabia que era o rei. O rei podia andar na rua e ninguém sabia, porque ninguém sabia a cara dele. Certo? Ninguém sabia. Ninguém sabia quem era tal pessoa. Porque você não tinha foto, você não tinha televisão, você não tinha como a imagem da pessoa viajar. Esse aqui é o rei, ó, tá vendo? Não tinha.
Tem filmes que mostram isso muito bem. Eu lembro de um filme especificamente sobre a Joana d'Arc, Ah, acho que assisti esse filme. Bom pra caralho. do Luc Besson, né? Não, tu não assistiu esse filme. Era um negócio de trabalho de escola. É uma com a Mila Jovovich. Ela é, É antiga, de 1990, não é? alguma coisa assim, Pode isso crer. mesmo. Então tu assistiu esse filme. Eu assisti. Então, assim, tem uma cena em que ela entra no lugar onde está o rei, né? Porque a Joana d'Arc, todo mundo sabe a história dela e tal, acabou virando uma heroína nacional francesa, mas assim, ela entra na sala e tem um cara vestido de rei. O rei era outro. Mas eles fazem isso por quê? Porque ninguém sabia que era um rei, fora aquelas 5 pessoas que viviam ali. Mais que 5, mas um número pequeno. E ela acerta que é um rei, é claro, é um filme. A ideia de que ela estava iluminada por Deus, entendeu? Então ela sabia que era um rei de França. O filme joga com o fato que era real. Então, quando a gente pensa em poder, uma coisa é o que a gente imagina que era o poder. Nunca houve um poder, por exemplo, a Igreja Católica não conseguiu ter o mesmo poder que o Império Romano teve. O Império Romano, para a época, teve um poder do cacete. Fez estrada, fez esgoto, fez aqueduto, montou esquemas de escola, certo? Organizado militarmente e tal. Então, quando você pergunta o que eu acho, quando fala da OMS, por exemplo, sei lá, daqui uns 5 anos, quando ninguém lembrar da pandemia, porque vai esquecer, como se esqueceu a gripe espanhola, talvez ninguém lembre que a OMS cagou, entendeu? Entendi. Talvez ninguém lembre. E talvez não tenha nenhuma outra estrutura que consiga lidar com todos os conflitos que existe, por exemplo, dentro do mercado da saúde. Porque o mercado da saúde só cresce. Então, ele vai precisar, como já precisa, de algum sistema de contrapeso no conflito entre Estados Unidos e China no mercado da saúde, e a OMS faz um pouco esse papel, entendeu? De fazer esse jogo político, de vez em quando dar vacina para pobre, como agora, certo? Porque o cara não tem acesso, aí ela faz uma presença com vacinas. Então o mundo ele é muito mais complicado do que parece, às vezes. Então não sei se a OMS vai perder toda a credibilidade. Talvez se a pandemia durasse 10 anos, perdesse. Entendi. Entendeu? Fodesse total. Não conseguisse viabilizar vacina, não conseguisse, principalmente para os países mais pobres, não conseguisse equilibrar a pressão entre China e Estados Unidos. Mas como não deve durar, provavelmente, por causa das vacinas e isso seguramente já tem alguns sinais, né? Você pega, por exemplo, Netflix está começando a fazer temporada. Por quê? Porque nos Estados Unidos está começando a poder gravar filme. Por quê? Porque grande parte da população está vacinada. Principalmente ator, atriz, roteirista, diretor. Então, significa que aparentemente está começando a ceder. O que é normal. Já cedia sem vacina. Sim. A gripe espanhola passou sem vacina. Sim. Né? Pode crer. Então, com vacina, é provável que ela comece a ceder. E aí o mundo começa a entrar... Voltar a como tava antes, quando ninguém nem mencionava OMS, essas porra. Eu tendo a ser um pouco... Eu tendo a ter outra visão, pra ser sincero. Eu acho que a gente começou um processo que não vai acabar tão cedo, sinceramente. Qual o processo de questionamento De questionamento. instituições? Eu acho que a população, antes ela era totalmente coordenada pela mídia e o acesso à informação era totalmente limitado. E agora não é. E aí fica difícil você controlar. Fica difícil você se passar por uma instituição mundialmente responsável, não sei o quê. Porque a gente vai saber, o cara que trabalha na OMS, ele vai ter Twitter, ele vai fazer uma cagada, entendeu? E ele vai contar pro não sei o quê. O outro cara também. E aí vai ter um escândalo de não sei o quê, porque foi gravado nas câmeras em Xangai, não sei o quê, entendeu? E eu acho que isso vai acabar minando as forças que as instituições tinham de parecer imune ao resto da humanidade, ser alguma coisa acima, tá ligado? De ser um poder realmente dos sabichões poderosos e... Eles nunca foram sabichões e poderosos, mas eles né? passavam como? Mas você tem que levar em conta que, por exemplo, tem quase a África inteira depende de instituições como o OMS para ter médico, hospital. Então, talvez em lugares onde você tem mais acúmulo econômico e é mais organizado, eu pego, por exemplo, nós 3 aqui, provavelmente até agora, a gente não precisou da OMS
De repente, eu já tomei uma dose da vacina, vocês vão tomar também em algum momento. Quer dizer, a gente não está imediatamente precisando do OMS. Mas quem quiser ir para a Europa vai precisar do OMS para testar a vacina que você tomou, por exemplo. Isso é o poder político. Quem está na África depende de Médicos Sem Fronteira, depende da OMS, depende da ONU. Então, essas instituições, elas têm muito dinheiro, porque, inclusive, isso faz com que a África não exploda mais do que explode, por exemplo. Entendeu? Eu acho, o que você fala, eu acho que é mais visível o que você fala em questões de eleição, por exemplo. O que você está falando. Que você tem uma desarticulação de processos centralizadores por conta da sociedade em rede, que é o que você está falando. Então, nas eleições a gente sente isso já.